Vereador de Palmeiras e motorista são presos em flagrante com arma de fogo em Salvador. O motorista detido após denúncia de tiros em via pública de Salvador e o vereador foi apontado como um proprietário da arma utilizada. Ambos foram liberados após pagamento de fiança. A Nanda vai trazer pra gente isso que é matéria, veio da capital, matéria a nível de estado, e a gente vai, é claro, tentar trazer para que você, afinal, o vereador é aqui da Chapada Diamantina, o vereador é de Palmeiras, né? Justamente. E é um assunto importante, porque como eu disse, somos pessoas públicas, a gente está aí no holofote de tudo que acontece, seja para bom ou ruim. Eu vou entender esse caso, porque a gente teve aquele caso na eleição, na campanha. Teve um caso envolvido puxar arma na campanha e tal, e a gente, isso não pode. Pois não, Ananda? Não pode. Na verdade, assim, né, Erisvaldo, o que aconteceu? O vereador e seus motoristas, na verdade, 3 colaboradores, né, dele estavam em Salvador. Estavam em um restaurante, onde estava tendo ali, provavelmente festa, música e tal. Todos chegaram por volta das 20 horas da noite de quinta e permaneceram no local para jantar e aí, enfim, celebrar alguma coisa lá e foram ficando. E por volta, segundo informações que me foram passadas por ele mesmo, também as informações que constam ali no auto de prisão e no boletim de ocorrência, mais ou menos por volta das 2h50, o vereador deixou o local até o carro. Entrou no carro, um dos motoristas, os funcionários dele, foi dormir no hotel, os outros 2 permaneceram ainda ali no bar confraternizando e ele veio para esperar os outros 2 e entrou no carro e foi dormir, segundo informações dele. Segundo o vereador? Segundo o próprio vereador, sim. Tiago Rola. Se ali ele adormeceu, pegou no sono, não percebeu, é como ele explicou mesmo, não percebeu nenhuma movimentação no momento que o funcionário dele abriu a porta do carro, retirou o objeto, a arma de fogo de dentro do cofre do carro e disparou para cima, para o alto, em direção à praia. Isso foi notado por funcionários do restaurante. Testemunhas viram, se assustaram com o barulho dos disparos e chamaram a polícia, que veio em seguida e encontraram ele com a arma na mão, o funcionário. E aí, nesse momento que a polícia chegou, segundo informações, né, ali do vereador também e do próprio motorista, ele foi pelo outro lado do carro e jogou a arma dentro do carro de volta. A arma que tinha sido retirada ali do cofre do carro, ele jogou a arma no carro de volta para tentar se livrar ali da arma e não ser percebido o que ele estava portando a arma ali naquele momento, mas a polícia obviamente viu e a denúncia foi, né, de tiro, então mesmo que ele não tivesse com a arma na mão, obviamente iam procurar onde é que estava a pistola, que foi a origem dos tiros, né? E aí a polícia encontrou e levou ele para a delegacia. Nesse momento também percebeu que o Tiago estava dentro do veículo, ele acordou e quando chegou na delegacia, a princípio era só, segundo as informações do próprio Tiago, era só ele indo ali acompanhar o motorista, mas quando chegou lá, o motorista disse: essa arma não é minha, essa arma é dele, né, do vereador. Então ele passou também a ser investigado ali naquele momento para a prisão, no caso que aconteceu, que foi a prisão em flagrante dos 2. Um por disparos em via pública, posse de arma, e o Tiago por posse irregular de arma de fogo, já que essa arma, apesar de ele frisou comigo no telefone que não é uma arma, como dizem, né, aquelas armas que a pessoa raspa, os números de identificação, não é isso, é uma arma comprada por ele. Sim, ele confessa que comprou essa arma, inclusive em pronunciamento público que ele já lançou nas redes sociais, mas que essa arma, ele não tem posse de arma. Ele já foi do CAC, mas mesmo que ele for... Não tem porte. Perdão, porte. Obrigado. Isso mesmo. Ele foi por posse indevida de arma, né, irregular de arma de fogo, e é tipo Erisvaldo, se resolvesse estar com a arma dentro do carro, não podia. Qualquer pessoa, exatamente. Ninguém, nem mesmo, ele mesmo sabe disso, né, que nem mesmo quando ele fez o CAC, né, que é uma coisa que sempre Carla fala aqui, ele poderia estar naquela situação com a arma, enfim. Aqueles do vídeo, então, seria um problema também, né, porque na eleição fez isso, estava com vídeo também, então não podia. Uma coisa é você ter autorização para ter a posse da arma, por exemplo, na minha casa, eu justifico. Que também não tinha. Bom, não sei se é o caso do vereador, se ele não tem a posse, não tem a documentação. Não tinha. Agora, portar a arma montada, municiada, é que não pode. Porque tem as condições especiais. Por exemplo, caso dele, se eu tenho posse de arma e eu preciso transportar de um local para outro, só que a arma não pode estar montada e municiada. E que foi o caso que aconteceu, né? Mas nesse caso, pelo que eu entendi, não podia ser de jeito nenhum.
Não, ele não tem posse de arma. E também o próprio, inclusive eu conversei com o próprio rapaz que efetuou os disparos, exatamente, que ele até falou que não sabe atirar, que não sabe o que aconteceu, que não se lembra, que tinha ingerido bebidas alcoólicas. Acredito que no começo ele tentou falar assim que a arma era dele. Aí na hora a pessoa pega, né, de surpresa ali, né, e fica atordoado também. Segundo ele não sabe como que a arma foi parar, como que ele pegou, não se lembra do momento em que ele abriu a porta do carro e pegou. Mas, Nerisvaldo, nesse depoimento da polícia que está registrado lá na polícia, ele diz que uma pessoa chegou perto dele, um desconhecido, no momento que ele fazia o trajeto do bar, do restaurante até o carro, um desconhecido chegou e gritou, já era. E ele pensou que tinha falado alguma coisa sobre já era com o outro colega de trabalho dele, que já tinha saído e que teria acontecido alguma coisa, e esse desconhecido teria feito um disparo, 2 disparos, e aí ele correu, pegou a arma e fez os outros disparos no momento em que o outro desconhecido teria saído. É isso, é a informação que ele fala, mas que ele não confirmou para mim na entrevista por telefone, na verdade, né? Ele falou isso para a polícia, então isso é o que fica, como já está registrado ali nos autos da prisão, então é a versão que fica, não a versão de que ele não lembra de nada, enfim, conforme ele me falou ontem. Mas a questão é, de fato, isso aconteceu, de fato, o vereador confirmou, inclusive ontem também em entrevista, e trouxe todas as informações. Uma das informações que ele trouxe é: por que eu tenho uma arma de fogo? Tenho uma arma de fogo porque já sofri um atentado, uma tentativa de homicídio em 2015, e ele me explicou também que mora num local isolado ali na entrada de Palmeiras, onde ele já foi assaltado, e que por segurança, para sua própria segurança, ele anda com essa arma, né, assim, talvez, provavelmente montada, né, e municiada. Eu não sei se a Débora sabe, que a Carla saberia nos ajudar. Para a pessoa adquirir, é o porte ou a posse de arma? Veja bem, que aí seria isso também. Deveria começar. No caso dele, ele alegar que já sofreu tentativas, ele pode ter a posse da arma, ou seja, é dentro da propriedade dele para sua segurança. No caso dele que já sofreu um atentado. A situação é que ele estava em uma outra cidade e portando, porque o porte é você tá ali andando armado. Por exemplo, os policiais, eles andam armados, né? Eles podem andar armados. Então ele pode pedir isso, né? E eu não sei se seja o caso do vereador de ter a posse, né? Eu não tenho essa informação se ele tem a posse de arma. O porte é que ele não poderia estar portando. A maioria dos ele não foi, desculpa, Bolt, rapidinho, ele não foi, no caso dele, ele não foi preso por porte, ele foi preso por posse irregular, então, porque ele não tem posse. Ele não solicitou, não tem também toda a documentação para ter também a posse. Além do porte, ele não teria. Não é só querer. Não é só porque querer. tem todo um processo. Tem essa questão do calibre que acabou mudando no governo anterior, para quem mora na zona rural, a depender de como você fundamentar no ato ali que você está fazendo toda a documentação, que é bem complicado, não é fácil você conseguir essa documentação, aí você tem que passar todas essas informações. Perfeito. Oi, Bolt, pois não. A maioria dos CAC, Nerisvaldo, tem posse, mas não tem porte. Que seja, não é o caso dele, para deixar bem claro. Exatamente. Então, como é que eu faço e os CAC faz para tirar? Por exemplo, a gente sabe que o clube de tiro é na saída da cidade. Ele pode, da sua residência, com a arma desmontada e desmuniciada, ele vai até lá no local e lá ele pode ter... lá. Pode montar lá. Podia estar de jeito nenhum. Era o motorista e a posse era... Inclusive, nos autos tem até um nome que está indevido, né? Tem assim, tentativa de posse irregular de arma, mas eles completam com o artigo correto do Estatuto do Desarmamento, que é o artigo 12º, que é posse irregular de arma de fogo. Então, nesse caso, inclusive, é até um fato a se ressaltar aqui, que o próprio vereador, ele veio a público explicar, errei, explica o erro e entende-se ali que ele também tem preocupações, ele sabe, né, como é que isso pode afetar a vida pública, a carreira política. Ouvir? Eu achava que seria bem interessante a gente trazer esse... Eu tenho certeza. Coloca pra gente acompanhar e dá espaço até pra fala do vereador. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, o vereador Thiago Mula passando aqui para falar com vocês. Falar para vocês sobre um fato que aconteceu comigo, com alguns funcionários meus na quinta-feira à noite em Salvador, onde nós estávamos num barzinho e o episódio foi que a um determinado horário eu fui dormir, um outro funcionário foi dormir no hotel, fui descansar no carro enquanto eu aguardava os outros meninos saírem do barzinho. Nós já havíamos pagado a conta, né? Só que um dos meus funcionários foi até o carro, eu já estava dormindo, pegou uma pistola que tinha no meu carro, de calibre permitido, né, e efetuou alguns disparos. A polícia militar foi acionada, ele foi encaminhado para a polícia, né,
a delegacia de polícia. Ele informou que aquela arma era minha. De pronto eu também assumi que aquela arma era minha e não dele. Fui também para a delegacia, na qual fomos ouvidos, paguei a fiança, a minha, a dele, e depois de umas 3 horas de relógio nós fomos liberados, né? Mas o fato é que eu cometi um erro de possuir uma arma de fogo sem ter o porte de arma, tá? Então cometi um erro, estou aqui dando minha cara a tapa para a população de Palmeiras e para todos, né, que cometi esse erro, mas não efetuei nenhum disparo. E estou pronto para assumir as consequências do erro, né? Mas sei que o que a mídia quer é o nome de um político e tá aí o meu nome para ser explorado. E eu vou assumir as consequências e arcar com as consequências do dano à minha imagem e à minha pessoa, tá? Então estou dando esse esclarecimento a vocês que o fato foi esse que aconteceu e é o que será provado e é o que foi dito também por todos que estavam lá. Muito obrigado. Perfeito, tá aí. Tá aí a fala do vereador, sem nenhum corte, tá? Para deixar bem claro que é o direito de fala do vereador, mas no nosso caso, como mídia, né, a gente está deixando bem esclarecido o que aconteceu, não é querendo lacrar, não é querendo tirar proveito da situação, mas é aquilo que a gente comentou. Se você decide por uma vida pública, tem que saber que essas consequências, elas acontecem. Então, é importante ter noção disso, que foi aquilo que eu falei lá no início. Eu sou uma pessoa pública, tá? Eu estou correndo risco, eu sou público, nós aqui somos públicos. Então é importante, essa de a mídia quer fazer barulho, no nosso caso, é a informação. É um vereador da Chapada, de uma cidade importante que é Palmeiras, e que virou notícia, infelizmente é um caso policial, e a gente tem que trazer. E o direito de resposta foi dado e a gente está aqui à disposição, se quiser tratar do assunto, ou quiser entrar ao vivo ou falar algo, mas neste caso nosso, não tem essa de querer lacrar, aparecer, porque é prefeito, porque é vereador, não. A nossa intenção é trazer a informação. Ô Nerisvaldo, vou complementar aqui o que você está falando e trazer mais uma vez o que a gente faz aqui para trazer uma notícia como essa. Assim, a gente foi questionado antes da notícia ter acontecido, eu recebi de algumas pessoas, vi que já tinha um portal que nem é da Chapada, já tinha se manifestado, nem é daqui dessa parte da Chapada, vamos dizer assim, já tinha se manifestado, mas o que a gente buscou diante de uma situação como essa, falar com todos os envolvidos e trazer também uma possível versão da Câmara de Vereadores, inclusive, que preferiu não se manifestar. A Câmara de Vereadores não se manifestou. Não quis se manifestar, inclusive o presidente da Câmara, que é o Jefferson Guimarães, ele conversou comigo assim muito brevemente e disse que não tinha conhecimento, mas ele tinha conhecimento já porque o próprio Thiago, ele fez um contato com todos os vereadores, enviou essa comunicação, mas ele preferiu não emitir nenhum pronunciamento oficial e, enfim, a gente tem que acatar também quando o órgão não deseja se pronunciar em relação a uma situação como essa. Inclusive, fica a dica também, porque isso é importante como satisfação para a opinião pública. Claro, a Câmara de Vereadores, isso é um fato. Exatamente, que deveria sim ter no Estado, não é porque a gente quer. A gente falou do Corpo de Bombeiros, do tenente que também foi uma questão ali criminal, mas o Corpo de Bombeiros se adiantou pelo menos em dizer que irá investigar e que não coaduna com aquele tipo de prática e nem comportamento. Então isso é uma resposta que diz à população assim: eu estou ciente, estou atento e vou cuidar para manter dentro dessa casa, na ordem, os profissionais e os parlamentares que estejam dentro, né, do que a casa e as normas da casa se complementam ali, né? E que isso sirva, como eu já disse, né, de exemplo para outras instituições. A gente está aqui, o jornal está aqui agora, muitas pessoas não estão acostumadas com isso, só que isso vai acontecer. E é preciso que os nossos líderes, né, aquele que representa uma casa, nesse caso a exemplo da Câmara de Vereadores, outro dia pode ser uma instituição, uma escola, é importante estarem preparados para isso. A gente tem que falar com o nosso. E a Câmara de Vereadores é preciso estar preparada para isso também. Que acima de tudo são os eleitores, que somos nós, no caso, os eleitores de Palmeiras.